Eclesiastes 4. Encontrou aí? É um pequeno capítulo de apenas 16 versículos. Obrigado. E nós vamos ler todos eles. Podemos ler? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, nem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar. Seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ali porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois dele se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Senhor e Deus, mais uma vez nós oramos em Cristo Jesus e te pedimos que a graça do Senhor seja sobre nós, a fim de podermos compreender de novo a tua palavra, pois só por sua inteira graça, só por iniciativa divina é que nós podemos conhecer a Bíblia e por ela também conhecer a Deus. Não há mérito em nós sobre isso, não há nenhuma especialidade, nenhuma habilidade em nós que nos faça compreender tanto assim o texto. Se nós o compreendemos, é porque o Espírito Santo tem iluminado a nossa mente. Em nome de Jesus. Assim nós rendemos todo louvor e glória, honra e poder, domínio e adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que deve ser exaltado hoje, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, nós estamos diante de um texto muito gostoso, muito interessante. E falando sobre o tema que nós temos pregado,
já há alguns dias. Hoje é a quarta mensagem, é o quarto capítulo, quarta mensagem desse tema, que é mesmo, o que mesmo? A arte de viver bem. O que nós queremos alcançar com essa abordagem, com esse tema? Nós queremos alcançar um modo de ver a vida que nos traga um entendimento melhor dela, que nos traga uma condição de ver a vida sob uma ótica melhor. Não ver a vida apenas a partir dos problemas, não ver a vida a partir das mazelas da natureza humana, das maldades, dos enganos, das trapaças, das doenças, das mortes, das fomes, das tragédias. Não. Quando nós olhamos para esse texto que Salomão escreve, nós vemos que a vida está toda ela, o mundo todo, cheio de maldade, cheio de injustiças, cheio de mazelas. As pessoas, na verdade, têm uma severa inclinação ao mal, elas têm uma fraqueza imensa diante do mal e são corrompidas pelo mal facilmente. É assim, por isso que elas mentem, enganam, trapaceiam e matam umas às outras, e não tem uma raça no mundo que se mata mais, que trabalha contra si mesmo mais do que a raça humana. Não existe outra raça no planeta que trabalha mais contra si mesmo do que o próprio homem. E Salomão, ele está vendo isso tudo. Ele está considerando tudo isso, ele está pensando sobre tudo isso, e ele escreve seus pensamentos aqui. E de novo nós entramos no capítulo 4, e ele está seguindo uma linha de raciocínio, porque no final do capítulo 3 ele vai trabalhar a ideia da injustiça, e ele considera o fim da vida produtiva de trabalho, e ele fala nas suas palavras: para que adianta trabalhar? O que vale o trabalho? De que vale o trabalho se no final das contas, quando eu não suportar mais o trabalho, quando eu não conseguir mais trabalhar, tudo que eu produzi vai ficar para alguém que não fez nada por mim? O que ele estava considerando é o que muitas pessoas consideram hoje. O sujeito que trabalha, que produz, que constrói, que adquire, que faz uma empresa sair do nada e se tornar uma marca conhecida, consolidada no mercado, e ele passa na rua, na avenida, ele vê seus prédios, ele vê seus lotes, ele vai para a roça e ele vê seu terreno, sua fazenda, ele vê seu gado, ele vê um caminhão dele passando, ele vê uma carreta, ele vê, enfim, tudo que ele fez vai ficar para alguém que nada fez por ele. E Salomão olha para isso e ele considera que isso é uma grande injustiça. Isso não faz sentido para a vida. E ele, considerando isso, ele olha uma coisa pior ainda nessa injustiça. Ele diz o seguinte: olha, eu vi ainda, debaixo do sol, uma opressão imensa. Eu vi gente opressora que violenta os outros. Eu vi gente que oprime. Eu vi gente que vilipendia o direito do outro. O outro está trabalhando, o outro está dando o seu suor, está dando o seu sangue, a energia de vida dele está ali, ele pega na hora certa, ele trabalha o tempo todo, ele não fica negando a força de trabalho dele, ele é sincero, ele é honesto, ele está ali para trabalhar, ele está vendendo a sua força de trabalho com honestidade, mas mesmo assim ele é lesado. Um opressor acaba por causar o dano, por causar
a injustiça contra esse sujeito. E Salomão está considerando isso. E ele chega a um ponto que ele considera, olha, são mais felizes aqueles que, no versículo 2 ele fala, tenho por mais felizes aqueles que já morreram, porque eles não têm que ver a injustiça que o mundo tem aqui. Mas aí ele pensa direitinho, ele fala, não, mais feliz do que aqueles que já morreram e não têm que ver essa injustiça toda aqui, mais feliz ainda é aqueles que ainda nem nasceram, eles não têm que ver essa injustiça toda aqui. Parece que melhor então é não viver, parece que melhor então é não seguir com a vida, é não chegar à existência. É tanto sofrimento que se vê, é tanta maldade que se vê, é tanta injustiça que se vê, um taxamento de 40% sobre o produto de mercado, tudo que você compra, 40% que você paga é imposto, é injustiça aqui, é injustiça lá, é injustiça de todo modo, e tudo que vai se fazer é preço alto e fila para pagar e fila para receber quando recebe. É tudo injusto demais. E ele está falando assim, olha, tudo isso é correr atrás do vento. A expressão que ele usa, tudo isso é correr atrás do vento, quer dizer que tudo isso é inútil, que no final das contas, nada do que você fez, você pode segurar e levar com você para a eternidade. Tudo isso que você conseguir e tudo mais que você conseguir adquirir, não pode ir com você para a eternidade. Igual faziam os antigos egípcios, que enterravam seus reis, seus faraós, com todo o tesouro que tinham. A arqueologia dá conta disso, que quando eles vão desenterrar, encontram lá um sítio arqueológico e vão desenterrar uma tumba lá de um faraó, um sarcófago. Aí eles encontram peças de ouro de todo tipo que foram enterrado ali com eles. Por quê? Porque acreditava-se que tudo aquilo podia ir com ele para o além-túmulo. O faraó levava muitas vezes a sua família, ele levava suas mulheres, quando tinha várias, seus filhos, ele levava seus guerreiros, os valentes, que era para ir com ele no caminho além-túmulo. Salomão, com a expressão, tudo é correr atrás do vento, ele está dizendo, olha, nada do que faz parte da vida material dessa nossa existência pode ir para a eternidade. Quando ele usa essa expressão, ele quer dizer, não se pode segurar o vento, não se pode levar conosco o vento para a nossa eternidade. E aí, ele vê um outro tipo de homem, na verdade, dois. Ele vê um homem que cruza os braços e nada produz na vida, um homem que nada faz, um homem que é um inútil. Ele vê um homem que não serve para nada. Ele cruza os braços e diz assim, olha, é melhor um punhado de descanso do que ter as mãos cheias de trabalho. Um homem que não faz nada na vida. Ele vive às custas dos outros, ele vive a poder do empreendedorismo do outro, sobre a força de trabalho do outro, ele não vai deixar nada para alguém se lembrar dele. Esse homem que Salomão fala aqui no versículo 5 é um tolo. A gente não costuma se lembrar de tolo. A gente não costuma contar histórias, olha, existiu um grande tolo, esse homem era o mais tolo de todos. Não, a gente não se lembra de gente imbecil dessa maneira.
gente que não produziu nada. Não, a gente se lembra de gente que produziu, de gente que inventou, de gente que criou, de gente que fez diferença, de gente que foi notável no seu tempo, a sua existência fez sentido. Esse homem aqui, esse cara aqui não faz sentido nenhum, se ele morrer, não faz diferença nenhuma. Mas aí Salomão fala assim, olha, mas tem um outro que eu considerei também, tem uma outra coisa que eu considerei também, é um sujeito que não tem filho, não tem irmã, ou seja, não tem família e não para de trabalhar. Ele não para de produzir. Seus olhos não se fartam de riqueza. Tudo que ele vê, ele quer. Tudo que ele deseja, ele corre atrás e ele trabalha dia e noite, ele trabalha para os outros, ele trabalha para ele constrói aqui, ele faz lá, ele trabalha o tempo todo, ele dorme tarde, ele levanta cedo, enfim. Mas aí Salomão, ele vai dizer assim, olha, só que tem um problema. No verso 4, eu vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Todo trabalho, tudo que o homem produz é inveja. E o que é na verdade a inveja? O que é a tal inveja que todo mundo fica pensando, eu não sou invejoso, eu não tenho inveja, não é? O que é inveja? Inveja é uma palavra que designa um olhar que o sujeito lança para dentro do outro. Ele não quer apenas ter a roupa que o outro tem, ele não quer apenas ter o carro que o outro tem ou morar na casa que o outro mora, ele quer ser o outro, porque ele está insatisfeitíssimo com a própria vida. A inveja é a manifestação, é a materialização da própria insatisfação com a própria vida. O sujeito, ele é tão insatisfeito com a vida dele, ele é tão insatisfeito com a existência dele, tudo nele é tão ruim, tudo nele é tão insatisfatório, que ele queria ser outra pessoa. Ele não queria ser ele. Ele queria ter o cabelo do outro, ele queria ter o corpo do outro, a pele do outro, ele queria, enfim, há homens que, de tão invejosos, eles querem ser o outro de uma tal maneira que eles são capazes de ir ao extremo, de tanto que ele quer ser o outro. A insatisfação com a própria vida. A inveja aqui não é apenas querer ter o material que o outro tem, não é só querer ter o dinheiro que o outro tem, é querer ser o outro. Por trás dessa questão da inveja, nós temos, por exemplo, uma questão moral da sexualidade, uma questão existencial da sexualidade. O sujeito está tão insatisfeito com a existência dele que ele não quer mais ser homem, ele quer ser a mulher que ele viu. Ele quer se tornar aquela mulher, porque ele está tão insatisfeito com a existência dele e agora ele quer ser mulher, ele não quer mais ser homem. Salomão está falando que as pessoas elas podem se tornar de tal maneira, tão insatisfeitas, que tudo que elas vão fazer será produto de inveja. Ou seja, nada será por si mesmo, nada será uma produção, uma realização de si mesmo. Ele diz que as pessoas elas podem trabalhar tanto, elas podem fazer tanto, produzir tanto, e na verdade isso tudo está atendendo apenas uma insatisfação imensa da própria existência humana. O sujeito está tão insatisfeito, ele não para de trabalhar, ele não para de fazer as coisas, mas é tudo insatisfação. Mas a gente aprendeu a elogiar essa gente. A gente aprendeu a aplaudir. Olha, fulano é tão trabalhador, fulano trabalha 20 horas por dia, fulano trabalha 7 dias por semana, fulano não tira férias, fulano tem 2 empregos, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E a gente aprendeu a aplaudir essas pessoas. A gente aprendeu a valorizar, a gente aprendeu a reconhecer e até respeitar essas pessoas. E daí a pouco alguém está começando até a querer ser igual a ele também. No fundo, a inveja é uma insatisfação com a própria existência. Ele está tão insatisfeito que ele está querendo ser o outro.
ele não consegue estar contente, ele não consegue estar satisfeito. Pense em satisfação como o atendimento de toda necessidade primária da vida. Estar satisfeito é ver-se atendido em toda necessidade primária da vida. A vida tem suas necessidades primárias, coisas que não independem se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Elas precisam ser satisfeitas. Por quê? Porque se elas não forem satisfeitas, essas necessidades, você vai morrer. Você vai morrer. Porque Deus deu para a vida tais necessidades e elas precisam ser atendidas. Satisfação, contentamento é ter essas necessidades supridas. E aí, esse homem então sem família, esse homem então que nega a si mesmo os bens da vida, ou seja, ele está trabalhando, ele é pior do que os outros, porque os outros pelo menos estão trabalhando, estão desfrutando do que estão produzindo. Esse aqui não, esse aqui ele está tão tomado pela inveja, ele está tão tomado por uma insatisfação com a existência dele, e eu estou falando desse moço aqui do verso 8, ele está tão tomado, ele não quis casar, ele não tem filho, ele não vive com a família nuclear, ele não tem irmã, ele não tem nada, nem cita aqui pai, mãe, nem nada, só o filho e a irmã, como figuras da família. Ele não vive em família, ele está negando a si mesmo todos os prazeres da vida. E no final das contas, o que ele viveu? Um enfadonho trabalho. Um enfadonho trabalho. Ou seja, no final das contas, nada que ele fez, nada que ele viveu, valeu a pena. Nada. Tudo que ele fez foi ter perca de tempo. Tudo que ele fez foi perca da sua própria existência. E parece, olhando para o texto, parece que Salomão vai terminar o texto triste, angustiado, quase já ligando para o médico dele para aumentar a dose do remédio, de tão triste que ele está adoecendo, não está conseguindo mais dormir. Vai ter que aumentar, porque ele não está tão angustiado que ele não está dormindo. Parece que ele vai terminar assim. Mas daqui a pouco, quando a gente entra no verso 9, o texto, ele simplesmente dá uma guinada, e ele vira completamente o seu olhar, e ele vai colocar uma saída possível para a nossa existência nos relacionamentos. E ele vai colocar a cura, ele vai colocar a sanidade mental, emocional, ele vai colocar o bem-estar nos relacionamentos, porque relacionamento é o seguinte: do mesmo jeito que eles te machucam, é nos relacionamentos que você vai se curar. Relacionamento é desse jeito. Se um te machucou, se um te feriu, lá na frente, outro vai te ajudar, outro vai te curar, outro vai abençoar a sua vida. Lá na frente vai ser assim. Desde sempre foi assim. Desde sempre. Um filósofo da Grécia Antiga, pouco depois de Salomão, ele já dizia assim: olha, o homem não pode banhar-se nas águas do rio 2 vezes. Sabe por quê? Porque as águas do rio nunca mais são as mesmas, como também o homem nunca mais é o mesmo. Um dia após outro, cada dia que nós acordamos, nós deixamos de ser aquela pessoa que fomos ontem, fomos antes de ontem, para sermos melhor. Bom, é o que esperamos no Evangelho. Salomão está considerando isso. Ele está considerando que a partir de laços relacionais, de vínculos relacionais, a vida pode ser melhor. Ou seja, ele está agora lançando um novo olhar para a vida. Ele está lançando um novo olhar para a sua existência. Ele está dizendo assim: olha, espera lá,
melhor do que essa gente toda. Um trabalha para morrer e deixa para gente que ele nem conhece. O outro vive nas costas de todo mundo. Tem um terceiro que não tem família e também vive trabalhando para morrer, priva a si mesmo de todos os prazeres da vida. Não faz sentido nenhum nisso. Aí Salomão, ele vai estabelecer uma base, digamos, saudável para a vida, que são os relacionamentos. Mas ele vai dizer qual tipo de relacionamento. Ele começa dizendo aqui no verso 9, olha, melhor em serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. E aqui ele nem está falando mais de dinheiro. Aqui ele está falando de existência, aqui ele está falando de vínculos relacionais. Porque ele acabou de falar desse sujeito, no verso 8, ele está falando desse sujeito que nega a si mesmo os bens da vida. Os bens aqui não é casa, carro, dinheiro, conta recheada no banco. Não, ele está falando disso não. Ele está falando dos bens da vida. Ele está falando do prazer de viver. O sujeito que morre no seu trabalho, o sujeito cuja atividade trabalhista dele se torna o seu opressor, um sujeito que se torna o escravo do seu próprio trabalho, ele está negando a si mesmo o prazer da vida. Ele está negando a si mesmo a alegria de viver. Aí Salomão, no verso 9, ele vai tomar aqui um novo rumo, novo olhar. Ele vai dizer, não, vem cá, é melhor serem 2 do que 1 só, porque os 2 têm melhor paga do trabalho. Quando ele fala que a melhor paga do trabalho é o melhor resultado possível, onde as pessoas trabalhando juntas alcançam as realizações de projetos de vida. E isso serve para o casamento, isso serve para a família, isso serve para o ministério, isso serve para a igreja, isso serve para a vida. Você que está aqui, que é casado, você precisa trabalhar junto com seu marido, você precisa trabalhar junto com a sua esposa. A mulher sai fazendo contas às 1000 para lá, sem o marido saber, o marido sai fazendo conta para o outro lado, sem a mulher saber. Ninguém vai chegar a lugar nenhum, vai viver todos os 2 enfadados, aborrecidos de tanta conta para pagar. Todo mundo ganha dinheiro, mas nunca tem dinheiro no bolso. Por quê? Porque eles não trabalham juntos. Mas o que é mais importante não é sobrar dinheiro no bolso. O que é mais importante é sentir-se realizado. Mais do que ganhar dinheiro, o importante é realizar-se. É chegar a um ponto e poder olhar para trás e dizer, olha, nós 2 trabalhamos e construímos o que nós temos. Nós 2 trabalhamos e temos a nossa casa própria. Nós 2 trabalhamos e pagamos a nossa faculdade. Nós 2 trabalhamos e abrimos a nossa própria empresa. Nós 2 trabalhamos e construímos-nos a nós mesmos. Ele está falando é disso. No verso 10, ele vai falar, olha, porque se eles caírem, um levanta o companheiro. Ai daquele que estando só cair, quem o levantará? Quem o levantará? Pessoas com vínculos relacionais sólidos, saudáveis. Tem dia, irmãos, que você não está bem. Tem dia que qualquer um de nós não está bem. Tem dia que a gente acorda e a nossa energia vital, ela não está produzindo ao máximo. Ela não está naquele nível todo que a gente precisa, que a gente queria. A vida está meio cinzenta, tem dia. Aí você precisa de alguém. Você tem que ter vínculos relacionais saudáveis. Você tem que ter amizade saudável, você tem que ter gente que te ajuda, e olha, irmão, estou orando por você, olha, irmão, conta comigo, olha, fulano, não, passa aí na sua casa, eu vou lá com você, eu vou te ajudar. Aí aqui fica a dica, né? Se o seu grupo relacional, os seus vínculos relacionais não te ajudam a melhorar como pessoa, não te realizam como pessoa, você tem que começar a repensar esses vínculos relacionais. Que amigo é esse que vai na sua casa? Com quem é que você se senta para comer, para beber, para festejar? Quem são os seus amigos? São amigos de verdade? Ou será que estão lá só na hora que o dinheiro está sobrando e que você paga o restaurante, você paga a gasolina, você paga o churrasco sozinho?
Não, nessa hora todo mundo é amigo de todo mundo, não é? Amigo é quando você cai e ele está lá para te levantar. Amigo é quando você escorrega e ele está lá para te segurar. Amigo está lá é quando você precisa. Paulo, escrevendo à comunidade da fé, lá para a igreja dos romanos, lá, ele vai falar, olha, é preciso chorar com os que choram. É preciso estar presente na vida do outro quando a vida do outro está doendo. É preciso estar presente com o outro irmão, com a irmã, com a família, quando a vida está amarga, está doendo, quando a gente não está dormindo, não está comendo, porque a angústia, porque a tristeza está lá assolando a alma. Aí eu fico observando amigos, irmãos, muitas vezes irmãos de fé, que aqui na igreja, na hora da festa congregacional, celebração, troca o cálice da ceia junto com outro irmão e abraça, olha, eu te amo, ô meu irmão, ô glória a Deus e aleluia. Aí eu fico observando, eu com os meus botões, eu fico observando, aí morre alguém na família do sujeito, aí eu vou no velório. Aí chega lá, eu sempre chego e procuro um cantinho para observar. Deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu ver. Uai, mas ele não veio, ele é tão amigo do fulano. Uai, mas ela não veio. Ela não veio, elas foram para o congresso juntas, elas trocaram o cálice da ceia, glória a Deus, irmã, aleluia, não sei o quê e tal. Mas na hora que a outra está chorando, na hora que o outro está doendo, na hora que a existência do outro está doendo, está amargo, está triste, cadê ele, cadê ela? O texto está nos falando aqui que tem que ser dois, porque na hora que um precisar, o outro vai lá levantá-lo. Ele está falando que a vida é baseada nisso. A vida é baseada em gente que socorre gente. E aliás, está aqui um dos ministérios que a gente não vê os outros falar, né? Tinha uma briga lá dentro da igreja dos Coríntios, por exemplo, isso não é de agora, que o pessoal queria dons espirituais. Paulo falou assim, gente, eu quero que vocês tenham dons espirituais, eu quero que todos profetizem, para vocês saberem, eu gostaria que vocês todos tivessem dons espirituais. Mas, agora, sabe o que ele fala para os romanos? Ele fala para os romanos o seguinte, olha, eu quero saber quem é que vai buscar um dom excelente, um dom chamado dom de socorro. Aí, pouca gente quer. Sabe por quê? Pouca gente quer? Porque não aparece, não tem holofote brilhando em cima dele. Porque quando ele for levar a cesta básica, ele vai caladinho, ele vai sozinho, às vezes vai com mais um só, não tem ninguém dando tapinha nas costas dele. Glória a Deus, irmão, você prega demais. Glória a Deus, irmão, você canta demais. Ô, irmão, se você não estiver aqui, nada acontece, você é uma bênção, né? Os holofotes estão ligados em cima dele, todo mundo aplaudindo, dando tapinha nas costas. Não, dom de socorro não, dom de socorro não aparece. Dom de socorro é igual Esdras capítulo 3, onde Esdras está procurando gente para cavar a vala, para poder colocar as pedras e levantar o altar de novo. A primeira coisa que ele queria fazer na restauração do templo é restaurar o altar. Ele estava procurando gente para cavar as valas, serviço de cavar vala, não aparece, ninguém aplaude, porque fica lá escondido, ninguém sabe quem construiu, ninguém sabe que o outro esteve orando por ele de madrugada, ninguém sabe que o outro jejuou por ele, porque não fala, não conta, não é mesmo? Mas a vida é baseada nisso, a vida é baseada em gente que socorre gente. A igreja está de pé, o espaço fica aberto, porque tem gente que é fiel no dízimo, é fiel na oferta, e que não tem holofote ligado em cima dele, que ninguém fica aplaudindo ele, que ninguém fica dando tapinha nas costas. Ô varão, você é uma bênção, você é fiel no dízimo, você está passando aperto, mas fica fiel, né? Mesmo assim você é um cara admirável. Ô irmã, a irmã é uma bênção, a irmã, o marido não é crente, mas a irmã é fiel. Não, ninguém fica batendo palma para dizimista e ofertante, mas eles estão lá, é gente socorrendo gente, é o dízimo dele, é a oferta dele, que socorre aqui e socorre lá do outro lado do mundo, onde tem um missionário que está levando uma parte da comida dele para outra gente que não tem comida também. A vida é gente socorrendo gente, filho.
São vínculos relacionais saudáveis, vínculos relacionais que produzem vida, vínculos relacionais que geram existência no outro. O outro sabe que pode contar com um amigo, ele sabe que tem uma referência de resiliência, tem uma referência de força, que na hora que ele precisar, ele pode contar com aquela pessoa. Está entendendo, filho? Está entendendo, irmão? Se você precisar cair, aliás, se você cair, você precisar de alguém, você tem? Tem alguém que você possa ligar imediatamente e falar: ô irmão, me ajuda. Ô fulano, estou passando por um problema. Tem. Se todas as suas amizades, se todos os seus relacionamentos não podem te socorrer num momento, então comece a repensar se essa amiga sua é amiga de verdade, se esse amigo seu é amigo mesmo. E ele vai falar no verso 11: se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se ele estiver sozinho, quem o aquentará? Se dois dormirem juntos, se aquentarão. Mas se ele estiver sozinho, quem o aquentará? Bom, ele está falando, usando aqui uma metáfora da estação, do clima, um lugar que de dia era muito quente, de noite era frio. Ele está falando o seguinte: olha, a vida também é feita de intempéries. Tem hora que está frio demais, tem hora que está quente demais, e você vai precisar de alguém. Você vai precisar de alguém tanto na hora do frio, você tem que ter aquela pessoa que está lá na hora do frio, você tem que ter aquela pessoa que vai estar lá na hora do calor. E aí, para resolver esse problema da intempérie da vida, ele se lança agora num outro momento, que é o momento das batalhas da vida. No verso 12, ele vai dizer: olha, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Os dois lhe resistirão, pois o cordão de 3 dobras não se quebra, não se rebenta tão facilmente. O cordão de 3 dobras não se rebenta tão facilmente. Aqui ele faz uma alusão a uma experiência pessoal com uma terceira pessoa que deve existir nesse seu vínculo relacional, seja entre marido e mulher, entre amigos, entre irmãos de fé, entre funcionários e patrões, enfim. Deve existir uma terceira pessoa nesse vínculo para fortalecer esse vínculo e ele não se quebrar tão facilmente. É uma alusão que ele faz à presença do próprio Deus. Aí, eu vou te dizer uma coisa: a grande diferença entre aqueles que vão permanecer no Evangelho, entre aqueles que vão permanecer na igreja e aqueles que vão lá para o mundo e vão passar o resto de suas vidas medíocres, dando todo tipo de desculpa ridícula, por que eles saíram da igreja. A grande diferença entre esses dois é que aquele que ficou, ele ficou porque ele tem a experiência de um relacionamento pessoal com Deus. Deus faz parte do seu dia a dia. Deus faz parte da sua vida diária. Ele sabe, todos os dias, ele sabe falar com Deus pela oração, ele sabe ouvir Deus pela leitura da palavra, ele sabe silenciar-se para ouvir a voz do Espírito Santo em suas impressões, em suas sensações. Deus é a terceira dobra desses vínculos relacionais da sua vida. O seu casamento não vai se diluir por qualquer coisinha, a sua vida familiar não vai se destruir por qualquer besteira, ele não vai sair da igreja porque alguém não olhou para ele hoje, não deu um tchauzinho para ele ou coisa parecida. Não, ele está firmemente arraigado, estabelecido com sua existência, ele resolve suas emoções,
emoções, ele resolve seus sentimentos, porque ele tem um relacionamento pessoal com Deus. Ele vive uma vida de oração, ele sabe quem Deus é na vida dele. Jesus nunca se contentou, irmãos, com esse tipo de relacionamento em que o outro fala, o outro subiu no monte, fulano foi no monte, fulano fez isso, fulano, Deus falou com fulano, não. Jesus chamou os discípulos dele e falou: o que as pessoas estão falando de mim? Senhor, o senhor parece um profeta, Elias e tal. Aí ele falou: mas vem cá, qual é a experiência que vocês têm comigo? Eu sou quem para vocês? Essa é a grande questão da vida entre aquele sujeito que permanece de pé. Quando eu digo de pé, eu estou dizendo vivo, com a fé saudável, uma fé produtiva na igreja, no reino de Deus, e aquele que vai embora e vai passar o resto da vida se escondendo, mascarando sua própria miséria, seu próprio pecado, falando que saiu da igreja por causa dos outros. Não, ele saiu da igreja por causa dele. Sempre será assim. Ele saiu por causa dele. Ele saiu porque ele quis sair. Ele saiu porque ele decidiu sair. Ele escolheu sair. E ele saiu porque a natureza dele tendeu ao mundo. A natureza dele inclinou-se ao espojadouro de lama novamente. Foi o cão ao seu próprio vômito. Está entendendo, meu querido? Amém, meu irmão? Salomão vai terminar essa parte, então, baseando a sua visão de vida nos relacionamentos e no relacionamento com Deus. Aí ele vai terminar o seu texto e ele vai falar o seguinte: olha, tem chance da vida melhorar, tem chance da vida tem possibilidade da vida produzir. E ele cita o caso desse rapaz jovem, provavelmente filho de escravo, e ele vai falar assim: olha, esse sujeito tem uma possibilidade na vida, ainda que remota. Ele pode ter nascido escravo no reino, ou pode vir tornar-se um escravo do cárcere, mas um dia ele pode chegar à cadeira do rei. Um dia ele pode chegar à cadeira do rei. Um dia ele pode crescer, um dia ele pode enriquecer, um dia ele pode produzir. Em outras palavras, um dia ele pode se realizar como pessoa. A vida pode dar certo. Salomão termina esse capítulo, mais uma vez, com um olhar saudável, com um olhar feliz, e ele vai dizer: a vida pode dar certo, por mais remoto. Pode parecer que você está preso numa cadeia, pode parecer que você está preso, que você não vai produzir nada na vida, pode parecer que você nasceu para ser escravo. Não, acredite, a vida pode mudar daqui para ali, de hoje para amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria pode vir pela manhã. Deus pode fazer um milagre. O Salmo 127 vai dizer: Deus abençoa os seus amados durante o sono. Enquanto o crente dorme, Jesus pode fazer um milagre na sua vida e pode fazer hoje. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você crê no milagre, meu irmão? Você crê no milagre, minha irmã? Talvez tudo tenha concorrido para você olhar para a vida e pensar assim: poxa vida, a vida está tão ruim, poxa vida, não vale nada, mas eu nasci só para sofrer, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu tento fazer não dá certo. Calma aí, nada acabou ainda, não tem um ponto final na sua existência. Deus está te dando a possibilidade da vida melhorar. Você ainda tem chance, você está entendendo? Você tem chance na vida, meu irmão, você tem chance na vida, minha irmã. Existe uma possibilidade, ainda que sua vitória pareça uma realidade muito remota, existe uma possibilidade de vitória. Levante as suas mãos comigo, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Eu oro pela vida desse homem, dessa mulher, desse pai de família. Eu oro pela vida desse jovem. Eu oro pela vida, meu Deus, dos nossos adolescentes. Eu oro, Senhor, pela igreja de Cristo. Eu oro pelos irmãos aqui presentes.
Eu oro para essa pessoa que agora, Senhor, observando a sua história, olhando ao seu redor, ele vê problema, ele vê desavenças, ele vê situações entristecedoras, desgastantes, ele vê situações que lhe causam mal-estar. Mas, Senhor, nós acabamos de ver por sua palavra, há uma possibilidade da vida dar certo, há uma possibilidade da felicidade acontecer, há uma possibilidade da realização da existência, há uma possibilidade da satisfação das necessidades primárias da vida. O Senhor garantiu isso. Há uma possibilidade que se baseia no relacionamento com Deus, no relacionamento com Cristo, na vida diária, de busca diária em santificação diante do Senhor, na tua presença. Tu tens tido misericórdia de nós, tu tens tido, Senhor, meu Deus, misericórdia do teu povo. A tua misericórdia tem alcançado a sua igreja. Agora, pois, realiza o teu milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória, meu irmão. Tome posse da sua vitória, meu irmão.